Você já reparou como existe um tipo de solidão que ninguém vê? Aquela que se esconde atrás de sorrisos corteses no elevador, de conversas superficiais no trabalho, de curtidas vazias nas redes sociais. É a solidão de quem está sempre cercado de gente, mas nunca acompanhado de verdade. A solidão de quem volta para casa depois de um dia inteiro interagindo com pessoas e sente aquele vazio profundo no peito. Aquela sensação estranha de que, mesmo tendo falado com tanta gente, ninguém realmente te viu. E então vem a pergunta que você tenta não fazer, mas que grita dentro de você nas madrugadas silenciosas. Por que eu não consigo ter amigos? Por que todo mundo parece ter essas conexões fáceis, naturais, enquanto você se sente como se estivesse do lado de fora de uma janela, olhando para dentro de uma festa, a qual você nunca foi convidado? Tem algo de profundamente assustador em perceber que você pode passar dias, semanas, às vezes meses, sem ter uma conversa genuína com alguém. E o pior é que você começa a se perguntar se o problema é você. Se você é estranho demais, complicado demais, intenso demais para ser amado desse jeito simples que a amizade parece exigir. Mas hoje eu quero te levar por um caminho diferente. Um caminho que Carl Jung explorou com uma profundidade que poucos conseguiram igualar. Porque a ausência de amizades não é apenas sobre habilidades sociais ou timidez. É sobre algo muito mais profundo, algo que toca nas camadas mais ocultas da psique humana, nos mecanismos inconscientes que moldam a forma como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. E quando você começa a entender esses mecanismos, quando você começa a ver os padrões que estão operando nas sombras da sua personalidade, algo muda, não da noite para o dia, não com uma fórmula mágica, mas com aquela transformação lenta e genuína que só o autoconhecimento profundo pode trazer. A primeira coisa que Jung percebeu, e que a maioria das pessoas não consegue ver, é que a incapacidade de formar amizades genuínas quase sempre começa com uma ferida na relação que você tem consigo mesmo. Pensa comigo por um segundo. Como você pode deixar alguém se aproximar de verdade se você mesmo está fugindo de partes inteiras de quem você é? Como você pode ser autêntico com outra pessoa se você passa a vida inteira usando uma máscara? Não apenas com os outros, mas principalmente consigo mesmo. Jung chamava essa máscara de persona, e ela é necessária até certo ponto. Nós precisamos dela para funcionar em sociedade, para navegar pelos papéis sociais que a vida nos exige. Mas o problema começa quando a persona deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. Quando você se identifica tanto com a versão editada de si mesmo, com aquela performance cuidadosamente construída para ser aceita, que você esquece completamente quem você é quando ninguém está olhando. E aí surge um paradoxo cruel. Você usa a persona para ser aceito, para se encaixar, para finalmente pertencer. Mas quanto mais você se esconde atrás dela, mais sozinho você se sente. Porque no fundo da sua alma, você sabe. Você sabe que as pessoas não estão vendo você de verdade. Elas estão vendo uma versão performática, uma caricatura cuidadosamente editada. E quando elas dizem que gostam de você, quando elas sorriem e te cumprimentam, uma parte sua não consegue acreditar naquilo. Porque você sabe que se elas vissem quem você realmente é, com todas as suas estranhezas, suas vulnerabilidades, seus pensamentos sombrios e seus desejos inconfessáveis, talvez elas não ficassem. E esse medo, esse terror profundo de ser rejeitado pelo que você realmente é, te mantém eternamente preso em relacionamentos superficiais, onde você nunca se sente verdadeiramente visto. Mas vamos mais fundo, porque essa é apenas a primeira camada. Tem algo acontecendo nas profundezas da psique, que é ainda mais fundamental. Jung descobriu que dentro de cada um de nós existe uma vasta região que ele chamou de sombra. Não é uma força maligna, não é o mal puro que precisa ser destruído. A sombra é simplesmente tudo aquilo que você decidiu, consciente ou inconscientemente, que não pode ser parte da sua identidade. São os aspectos de você mesmo que foram rejeitados, reprimidos, escondidos na cave mais escura da sua consciência, porque em algum momento você aprendeu que eles eram inaceitáveis. Talvez quando criança você fosse naturalmente expansivo, barulhento, cheio de energia, e repetidamente te disseram para se acalmar, para ser mais comportado,
para não incomodar. Então você enterrou essa vitalidade espontânea na sombra. Ou talvez você tivesse uma sensibilidade profunda, uma capacidade de sentir as coisas intensamente e te chamaram de dramático, de exagerado, de sensível demais. Então você trancou essa sensibilidade bem longe, prometendo a si mesmo que nunca mais seria vulnerável daquele jeito. O que acontece é que todos esses aspectos rejeitados, todos esses pedaços de você, que você decidiu que eram inaceitáveis, eles não desaparecem. Eles continuam vivos na sombra, e de lá eles influenciam cada interação que você tem, cada relacionamento que você tenta construir. Porque aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você rejeita partes de si mesmo, você automaticamente começa a rejeitar essas mesmas qualidades nos outros. Ou pior, você fica obcecado por elas, projetando sua própria sombra nas pessoas ao seu redor, vendo nelas exatamente aquilo que você não consegue admitir em si mesmo. E isso cria uma dinâmica impossível para amizades genuínas, porque a amizade verdadeira exige aceitação, não apenas do outro, mas de você mesmo. Exige que você seja capaz de estar com alguém sem projetar suas próprias questões não resolvidas nessa pessoa, sem transformá-la num espelho distorcido da sua própria psique fragmentada. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina alguém que cresceu aprendendo que raiva é inaceitável, que boas pessoas não ficam com raiva, que expressar frustração ou irritação é sinal de fraqueza ou falta de controle. Essa pessoa enterra sua raiva na sombra. Ela se torna alguém que sempre concorda, sempre cede, sempre diz que está tudo bem mesmo quando não está. E então, algo curioso acontece. Essa pessoa começa a se sentir intensamente desconfortável perto de qualquer um que expresse raiva de forma saudável. Ela interpreta a assertividade como agressão. Ela vê limites claros como hostilidade. E sem perceber, ela se afasta de pessoas que poderiam ser amigas genuínas, simplesmente porque essas pessoas ativam nela o confronto com sua própria raiva reprimida. Ou, no outro extremo do espectro, ela pode se ver repetidamente atraída por pessoas explosivas, voláteis, que expressam toda a raiva que ela mesma não consegue reconhecer em si. E essas relações, obviamente, são sempre destrutivas, sempre desequilibradas, porque não são baseadas em conexão real, mas em projeção psicológica. E agora eu preciso te fazer uma pergunta, e quero que você seja completamente honesto na resposta. Quando foi a última vez que você sentiu que alguém realmente te entendia, que alguém via além da máscara que você usa todos os dias? Eu sei que pode parecer vulnerável, mas quero que você vá até os comentários agora e escreva: eu também sinto isso. Apenas essas 4 palavras. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? Você quebra o silêncio. Você mostra para outras centenas, talvez milhares de pessoas que estão assistindo, que elas não estão sozinhas nessa experiência. Seus comentários não são apenas para mim. Eles são um farol para quem está se sentindo isolado demais para admitir que está passando pela mesma coisa. Então vai lá, comenta: eu também sinto isso. E se você quiser compartilhar um pouco mais sobre sua experiência, eu leio cada comentário. Cada história importa. Agora vamos para outra camada dessa questão, porque tem algo que Jung observou que é absolutamente crucial para entender a psicologia de quem não tem amigos. Ele percebeu que muitas pessoas vivem num estado que ele chamou de identificação com o ego. O ego, na terminologia junguiana, é o centro da consciência. É aquela voz na sua cabeça que diz eu, que organiza suas experiências e constrói uma narrativa coerente sobre quem você é. E o ego não é ruim, ele é necessário. Mas o problema surge quando você acredita que o ego é tudo que você é. Quando você se identifica completamente com essa pequena ilha de consciência e ignora o vasto oceano do inconsciente que existe ao seu redor e dentro de você. Pessoas que estão rigidamente identificadas com o ego tendem a ter uma necessidade desesperada de controle. Elas precisam que tudo faça sentido, que tudo seja previsível, que tudo se encaixe na narrativa cuidadosamente construída que elas têm sobre si mesmas e sobre o mundo. E amizades verdadeiras, amizades profundas, são inerentemente caóticas. Elas são imprevisíveis. Elas te desafiam, te confrontam,
te forçam a crescer de maneiras que você não planejou. Um amigo de verdade vai, em algum momento, te mostrar algo sobre você mesmo que você não queria ver. Vai questionar suas certezas. Vai te puxar para fora da sua zona de conforto. E se você está rigidamente identificado com seu ego, se você precisa desesperadamente manter o controle sobre sua própria narrativa, então você vai, consciente ou inconscientemente, afastar qualquer pessoa que ameace essa estrutura. Você vai escolher a solidão em vez do risco de ser transformado pela presença genuína de outra pessoa. E tem mais uma coisa aqui que é fundamental. Jung falava sobre algo chamado função inferior. Cada um de nós tem uma função psicológica dominante, uma forma preferida de interagir com o mundo. Alguns de nós somos predominantemente pensadores, vivendo no reino das ideias e da lógica. Outros somos sentimentais, navegando a vida através de valores e conexões emocionais. Alguns são intuitivos, sempre vendo padrões e possibilidades. Outros são sensoriais, firmemente ancorados no aqui e agora concreto. E não existe certo ou errado nisso. O problema é que a função que você mais usa, a sua função dominante, geralmente se desenvolve às custas da função oposta. E essa função oposta, que Jung chamava de função inferior, fica subdesenvolvida, primitiva, muitas vezes inconsciente. Agora aqui está onde isso se conecta com amizades. Muitas vezes, as pessoas que poderiam ser seus melhores amigos são exatamente aquelas que operam primariamente através da sua função inferior. Um pensador altamente desenvolvido pode se sentir intensamente desconfortável perto de alguém que vive predominantemente no mundo dos sentimentos. Uma pessoa altamente intuitiva pode achar insuportavelmente entediante alguém que está sempre falando de fatos concretos e detalhes sensoriais. E o que acontece? Você afasta exatamente as pessoas que poderiam te complementar, que poderiam te ajudar a integrar os aspectos subdesenvolvidos da sua personalidade. Você cria um círculo vicioso onde você só consegue tolerar pessoas que são parecidas com você, e mesmo assim a conexão permanece superficial, porque vocês estão apenas reforçando mutuamente os mesmos padrões limitados. Mas Jung não parou por aí. Ele foi ainda mais fundo quando começou a explorar o que ele chamava de complexos. Um complexo não é apenas um conjunto de memórias ou experiências. É uma constelação inteira de pensamentos, sentimentos, percepções e memórias organizados ao redor de um tema central, geralmente enraizado em alguma ferida emocional. E esses complexos têm uma autonomia assustadora. Eles agem quase como pequenas personalidades dentro de você, com suas próprias agendas, seus próprios padrões de comportamento. Quando um complexo é ativado, é como se outra versão de você assumisse o controle. Você age de formas que mais tarde não consegue entender completamente. Diz coisas que não pretendia dizer. Sente emoções desproporcionais à situação. E aqui está o ponto crucial. Muitas pessoas que não conseguem formar amizades estão sendo sabotadas por complexos não reconhecidos. Pode ser um complexo de abandono, formado a partir de experiências de rejeição na infância, que faz você se afastar das pessoas antes que elas possam te deixar. Pode ser um complexo de inferioridade, que te faz interpretar qualquer feedback ou crítica construtiva como prova de que você não é bom o suficiente, o que torna impossível a intimidade real, porque intimidade exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade ativa esse complexo de forma insuportável. Pode ser um complexo de superioridade, desenvolvido como compensação para sentimentos profundos de inadequação, que te faz julgar constantemente as outras pessoas, encontrar falhas nelas, manter uma distância emocional através do julgamento crítico. O mais assustador sobre complexos é que você não percebe quando eles estão operando. Para você, parece que você está apenas reagindo de forma racional à realidade. Você não vê que está vendo o mundo através das lentes distorcidas de uma ferida antiga. Alguém faz um comentário inocente e seu complexo de rejeição interpreta aquilo como um ataque devastador. Alguém te convida para algo e seu complexo de inadequação te diz que é uma armadilha, que você vai se humilhar, que é melhor recusar. E assim você vai, recusando convites, se afastando de oportunidades de conexão, construindo muros cada vez mais altos,
Tudo enquanto acredita que está apenas se protegendo, apenas sendo realista, apenas evitando situações que obviamente não dariam certo. Olha, se este vídeo está fazendo sentido para você, provavelmente você é exatamente o tipo de pessoa que deveria estar inscrita neste canal. Aqui a gente não oferece soluções mágicas ou fórmulas prontas. O que eu trago para você toda semana são reflexões profundas, conceitos junguianos, explorados de forma honesta, e um espaço onde sua complexidade não é um problema. É exatamente o que te torna interessante. Se inscreva, ative as notificações e faça parte dessa comunidade de pessoas que escolheram olhar para dentro, mesmo quando é desconfortável. Seu like também ajuda esse conteúdo a chegar em quem realmente precisa. Tem outra dimensão dessa questão que Jung explorou com uma profundidade extraordinária e que tem tudo a ver com o que ele chamava de processo de individuação. Individuação não significa se tornar um indivíduo isolado, apesar do nome sugerir isso. Significa exatamente o oposto. Significa se tornar inteiro, integrado, genuinamente você mesmo. E esse processo, Jung percebeu, é profundamente solitário em certos momentos. Não porque você esteja se isolando patologicamente, mas porque existe um trabalho interno que precisa ser feito, uma jornada para dentro de si mesmo que ninguém pode fazer por você. O que acontece é que muitas pessoas confundem essa solidão necessária do processo de individuação com a incapacidade patológica de formar conexões. Elas estão num momento da vida onde precisam se voltar para dentro, onde precisam confrontar suas sombras, integrar seus aspectos rejeitados, questionar as narrativas que herdaram sobre quem elas deveriam ser. E esse processo não é compatível com relacionamentos superficiais baseados em diversão ou distração. Então elas naturalmente se afastam, e as pessoas ao redor interpretam isso como estranheza, como antissociabilidade, como se algo estivesse errado, mas nem sempre algo está errado. Às vezes você está apenas atravessando um período necessário de gestação psicológica, onde você precisa estar sozinho com suas próprias profundezas, antes de poder se relacionar com outros de uma forma mais autêntica. O problema surge quando essa solidão necessária se transforma em isolamento crônico. Quando você fica preso nesse movimento de introversão, incapaz de retornar ao mundo com o que você descobriu sobre si mesmo. E isso acontece, segundo Jung, quando você encontra algo na sombra que é tão assustador, tão inaceitável para a sua consciência, que você prefere permanecer isolado a ter que integrar aquilo e arriscar que outras pessoas vejam esse aspecto de você. Você fica paralisado numa espécie de limbo psicológico, nem totalmente comprometido com o trabalho interno da individuação, nem capaz de retornar à vida relacional com alguma autenticidade. E tem uma dimensão espiritual nessa questão que as pessoas frequentemente ignoram, mas que Jung considerava fundamental. Ele percebia que seres humanos têm uma necessidade inata de significado, de conexão com algo maior que eles mesmos. E quando essa necessidade não é satisfeita, quando você vive numa realidade completamente materialista, completamente desprovida de dimensão simbólica ou transcendente, algo em você murcha. Você pode ter todas as habilidades sociais do mundo, pode saber exatamente o que dizer e como se comportar, mas se você não tem acesso a essa camada mais profunda de significado, suas interações permanecem vazias, porque a amizade verdadeira não é apenas sobre passar tempo juntos ou compartilhar interesses superficiais. É sobre reconhecer no outro um companheiro de jornada, alguém que também está navegando por essa experiência misteriosa e frequentemente confusa de ser humano, alguém com quem você pode compartilhar não apenas seus sucessos e suas alegrias, mas também suas dúvidas mais profundas, seus medos existenciais, suas perguntas sem resposta sobre o sentido de tudo isso. Jung falava sobre algo que ele chamava de função religiosa da psique, e ele não estava falando necessariamente sobre religião organizada ou crença em Deus. Ele estava falando sobre essa capacidade humana de se conectar com o luminoso, com o sagrado, com aquilo que transcende o ego e toca em algo maior. E ele observou que pessoas que suprimem completamente essa função, que vivem vidas inteiramente seculares e materialistas, sem nenhum acesso ao simbólico ou ao transcendente, frequentemente desenvolvem o que ele chamava de neuroses. E uma das manifestações dessas neuroses é exatamente
a incapacidade de formar conexões humanas profundas. Porque sem acesso a essa dimensão mais profunda, você fica preso num nível de consciência onde tudo é transacional, onde tudo é superficial, onde não existe espaço para o tipo de vulnerabilidade e autenticidade que amizades verdadeiras exigem. Agora, vamos falar de algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Às vezes, a razão pela qual você não tem amigos não é apenas sobre suas feridas, seus complexos, suas sombras não integradas. Às vezes é porque você está, consciente ou inconscientemente, fazendo escolhas que afastam as pessoas. E essas escolhas geralmente vêm de um lugar de profundo medo. Medo de ser conhecido. Medo de ser visto em toda a sua imperfeição e complexidade. Medo de que se alguém realmente te conhecesse, eles descobririam que você não é especial. Ou pior, que você é fundamentalmente defeituoso, indigno de amor e conexão. Então você cria testes impossíveis. Você julga as pessoas antes que elas tenham a chance de te julgar. Você encontra falhas minúsculas e as transforma em razões para se afastar. Você se convence de que ninguém está no seu nível intelectual, ou emocional, ou espiritual, o que é apenas uma forma elaborada de se proteger da vulnerabilidade que a amizade exige. Ou você vai para o outro extremo. Você se torna tão complacente, tão eager para agradar, tão disposto a se moldar de acordo com o que você acha que a outra pessoa quer, que você desaparece completamente na relação. E então você se ressente. Você se ressente porque está constantemente dando, constantemente se adaptando, constantemente sacrificando suas próprias necessidades e desejos, mas não percebe que ninguém te pediu para fazer isso. Você está operando a partir de um script antigo, provavelmente desenvolvido na infância, que te diz que você só é digno de amor e conexão se você for perfeitamente conveniente, perfeitamente não problemático, perfeitamente disponível para as necessidades dos outros. E ambos esses padrões, tanto o de se afastar com julgamento quanto o de desaparecer na complacência, são formas de não estar realmente presente na relação. São formas de proteger o ego ferido, de evitar o risco real de ser conhecido e possivelmente rejeitado. Mas aqui está a verdade cruel. Evitando o risco, você garante o resultado que mais teme. Você garante a solidão, porque conexão humana genuína não existe sem risco. Não existe sem a possibilidade de ser ferido, de ser mal compreendido, de ser decepcionado ou decepcionar. Jung tinha uma frase que sempre me impacta profundamente. Ele dizia que neurose é sempre um substituto para sofrimento legítimo. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes nós desenvolvemos padrões neuróticos, mecanismos de defesa elaborados, para evitar sentir a dor que a vida inevitavelmente traz. Mas ao fazer isso, ao construir todas essas defesas, nós nos aprisionamos numa forma de sofrimento muito pior e mais duradoura do que a dor que estávamos tentando evitar. A dor de ser rejeitado por alguém é aguda, mas passa. A dor de viver uma vida inteira sem conexões genuínas, sem ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa, é uma agonia crônica que corrói sua alma lentamente. Tem uma outra dimensão disso que é importante explorar. Jung falava muito sobre o que ele chamava de coniunctio, que é uma palavra em latim para união ou conjunção. Ele usava esse conceito principalmente no contexto da integração de opostos dentro da psique, mas ele também se aplica aos relacionamentos humanos. Uma amizade verdadeira, na visão junguiana, não é apenas duas pessoas que compartilham interesses ou que se divertem juntas. É uma verdadeira conjunção de almas, onde cada pessoa é transformada pela presença da outra, onde há uma química psicológica acontecendo que catalisa crescimento e individuação em ambas. Mas esse tipo de coniunctio só pode acontecer quando ambas as pessoas estão dispostas a serem autênticas, a mostrarem não apenas seus aspectos polidos e aceitáveis, mas também suas sombras, suas vulnerabilidades, suas contradições. E aqui está o paradoxo. Você não pode planejar ou forçar esse tipo de conexão. Ela emerge organicamente quando você para de tentar controlar como você é percebido e simplesmente permite que você mesmo apareça em toda a sua complexidade imperfeita. Mas para fazer isso, você precisa primeiro ter feito algum trabalho de integração interna. Você precisa ter alguma familiaridade com suas próprias sombras, seus próprios complexos,
suas próprias feridas. Porque se você não conhece essas partes de si mesmo, você vai inevitavelmente projetá-las nos outros. E qualquer conexão que você formar será baseada em projeção, não em realidade. E isso nos leva de volta ao início, ao ponto fundamental que Jung sempre enfatizava. A relação que você tem com outras pessoas é sempre um reflexo da relação que você tem consigo mesmo. Se você está em guerra com partes de si mesmo, se você está constantemente julgando e rejeitando aspectos da sua própria psique, então você vai inevitavelmente fazer o mesmo com outros. Se você não consegue ter compaixão por suas próprias falhas e limitações, você não vai conseguir ter compaixão genuína pelas falhas dos outros. Se você não pode tolerar sua própria complexidade e contradição, você vai exigir que outros sejam simples e consistentes de formas que nenhum ser humano real pode ser. Então, o caminho para amizades genuínas não começa com técnicas sociais ou estratégias de como fazer amigos. Começa com o trabalho profundo e frequentemente doloroso de se conhecer, de integrar sua sombra, de reconhecer e trabalhar com seus complexos, de se tornar gradualmente mais inteiro e mais autêntico. E paradoxalmente, quanto mais você faz esse trabalho, menos você se preocupa com ter ou não ter amigos. Não porque você se torne indiferente à conexão humana, mas porque você desenvolve uma relação tão rica e complexa consigo mesmo que você não precisa mais de relacionamentos para preencher um vazio, para validar sua existência, para provar que você é digno. E é exatamente nesse ponto, quando você para de precisar desesperadamente de amigos, que você se torna capaz de ter amizades verdadeiras. Porque agora você pode se encontrar com outra pessoa como um ser inteiro se encontrando com outro ser inteiro, não como duas metades desesperadas tentando se completar. E tem uma última coisa que precisa ser dita, algo que Jung entendia profundamente e que nossa cultura moderna frequentemente esquece. Solidão e estar sozinho não são a mesma coisa. Você pode estar em total solidão no meio de uma multidão, cercado de conhecidos superficiais que nunca te veem realmente. E você pode estar profundamente conectado, profundamente não sozinho, mesmo em períodos de isolamento físico, se você tem uma relação viva com seu próprio inconsciente, com seus sonhos, com sua imaginação ativa, com aquilo que Jung chamava de self, o centro organizador mais profundo da psique. Na verdade, Jung sugeria que uma das marcas de maturidade psicológica é a capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário, de ter uma vida interna tão rica e significativa que a solidão física não é experimentada como privação, mas como oportunidade para maior profundidade e autoconhecimento. E quando você desenvolve essa capacidade, quando você realmente não tem mais medo de ficar sozinho com você mesmo, algo mágico acontece. As pessoas começam a aparecer, não porque você está tentando desesperadamente atrair amigos, mas porque há algo em você agora que é genuíno, que é autêntico, que ressoa com outros que também estão fazendo esse trabalho de se tornarem mais inteiros. Você não está quebrado porque não tem amigos. Você não é defeituoso ou inadequado. Você pode estar simplesmente num momento da sua jornada onde o trabalho que precisa ser feito é interno, onde você precisa primeiro fazer as pazes com quem você é, antes de poder compartilhar isso genuinamente com outra pessoa. E esse trabalho, esse processo de individuação, é solitário por necessidade, não por falha. É o caminho pelo qual você se torna capaz de conexão real, não apenas das conexões superficiais e transacionais que nossa cultura frequentemente confunde com amizade. Então talvez a pergunta não seja por que você não tem amigos, mas sim quem você está se tornando nessa solidão. O que está emergindo de você nesse período de introversão forçada ou escolhida? Que aspectos seus estão pedindo para serem reconhecidos, integrados, trazidos para a consciência? Porque quando você responde essas perguntas com honestidade, quando você faz o trabalho profundo de se conhecer e se aceitar em toda a sua complexidade contraditória, as conexões que você busca tendem a aparecer naturalmente, não como salvação da solidão, mas como expressão natural de quem você se tornou.